Fala, fiel torcida do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Corinthians, galera. Hoje eu trouxe um corte do Sami Carvalho e do Cereto, tá bom? Vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom, galera? Fica até o final que tem muita novidade do Corinthians, tá bom? Tem muita informação, tá? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, sempre com informações exclusivas no blend. Por exemplo, os 2 treinos de Andileri com a camisa do Corinthians, eu vou te contar. Foi bem? Qual foi a primeira impressão? Vou te falar tudo agora com exclusividade. Quer com exclusividade também? Eu fui confirmar se o contrato do Coronado, os valores reduziram ou não. Tenho a confirmação, eu vou te passar todos os valores agora nesse blend de informações. Além disso, as datas e horários dos jogos do Corinthians na Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil e Memphis Depay, pré-convocado para a seleção holandesa, pode atrapalhar o Corinthians caso chegue na final do Campeonato Paulista, nas finais do Paulistão. Tudo isso agora. Vamos falar primeiro de Copa Libertadores da América, porque a Conmebol definiu as datas e horários dos jogos do Corinthians e do Bahia, né, na terceira fase prévia aí, que é a pré-Libertadores, tá? O Corinthians joga no dia 5 de fevereiro, tá? Divulgou do Bahia também, né? O Corinthians joga numa quarta-feira e o tricolor baiano joga na quinta, né? No dia seguinte, no dia 6 de fevereiro. Então vamos lá. Dia 5 de março, uma quarta-feira, Barcelona de Guayaquil e Corinthians às 21h30, lá em Guayaquil, tá? Meu amigo, lá no Equador, tá certo? O jogo de volta acontece no dia 12, ou seja, uma semana depois, tá? Corinthians e Barcelona de Guayaquil, do Equador, às 21h30 na Neoquímica Arena. Para você não ficar curioso, o Bahia joga, né, na terça-feira, né, contra o Boston River, tá? Boston River. O adversário do Bahia é o Boston River, tá? Numa quinta-feira, aliás, né? Acontece os jogos aí do Bahia nas 2 quintas, tá? E o Corinthians nas 2 quartas. Bahia e Boston River, né? O Bahia agora vai ter uma facilidade, né? E o Corinthians agora vai ter um time um pouco mais difícil. Então deixe seu like aqui e comente o que você acha, né? Desse adversário do Corinthians. Eu acho um adversário bem chato para uma pré-Libertadores, tá, gente? Deixa o like aqui. Olha só, outra coisa que está confirmada também é a convocação do Memphis Depay, tá? Na verdade, uma pré-convocação. É bom a gente, né, alertar isso, né? O Memphis, né, ele foi incluído na pré-convocação, uma lista, né, dos pré-convocados da seleção holandesa, tá? Do técnico Ronald Koeman. Né, o jogador apareceu na lista aí, ao lado de outros 24 nomes que podem ser chamados para as quartas de final da Nations League, tá? A Federação Holandesa informou que a lista é provisória, o que significa que ainda pode haver mudanças antes do envio oficial. Eu acredito que não vai ter mudança, só se for em caso de lesão, alguma coisa desse tipo. A Holanda vai enfrentar a Espanha nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Nations League. Caso o Memphis seja convocado, o Corinthians vai ter que avaliar bem a logística, porque já que as finais do Campeonato Paulista estão previstas para 16 e 27 de março, caso o Corinthians, claro, passe pelo Mirassol, passe pela semifinal do Paulistão e chegue, né, na decisão, tá? Então, o Ronald Koeman esteve, né, aqui no Brasil, técnico da Holanda, durante os últimos jogos do Corinthians, empate com o Guarani, que o Memphis jogou pouco, e a vitória sobre a Universidade Central, que o Memphis não fez uma grande partida, mas mesmo assim, né, acabou dando assistência para gol, enfim, você sabe tudo o que aconteceu, tá? O Memphis não entra em campo, não veste a camisa da Holanda, né, com a camisa da Holanda, desde a Eurocopa de 2024, realizada em julho do ano passado,
podendo voltar, então, à seleção, tá? A questão do Corinthians na logística é por conta da questão física do Memphis, né? Então, o Corinthians vai ter que ficar atento com isso e preparar uma boa logística aí para que o Memphis esteja também nas decisões do Campeonato Paulista. Comente aqui embaixo e deixe seu like. Olha só, vamos. Agora são duas informações exclusivas, tá? Para vocês aqui no canal Café do Setorista, tá? Olha só, a expectativa é boa, né? Dos dois dias de treino do nosso querido Fabrício Angeleri, que foi um furo de reportagem aqui do canal Café do Setorista, o único reforço do Corinthians nessa janela, que ironia, né? O cafezinho, né, que trouxe, hein, haters? O cafezinho que trouxe em primeira mão. Ele foi apresentado hoje, falou que já jogou de atacante, de lateral, joga de zagueiro, tá? Enfim, falou uma coisa que também, outro acerto meu, né? Ele falou que negociou com o Corinthians no meio do ano passado, só que não deu tempo de fechar, né? Lembra que eu dei essa informação que também foi exclusiva? Cafezinho não brinca, né? E agora ele fecha com o Corinthians, está inscrito já, né, podendo jogar no Campeonato Paulista, tá? Um dos treinos dele, né, ele já se destacou pela questão da força, tá? Jogador de boa marcação, apoia bem, né, e conhece a posição, tá? É claro que essa avaliação feita, né, dentro do Corinthians também é por profissionais que já conhecem o Angeleri há muito tempo. Vou falar um negócio para vocês, tá? Se o Angeleri estiver em forma, né, ainda vai jogar bem, abre aspas, uma fonte minha aqui. Se estiver em forma, ainda vai jogar bem. Ainda por conta da idade, enfim, faz tempo que ele não joga futebol, ficou muito tempo sem atuar no Getafe. Então, assim, a primeira impressão foi muito boa, tá? A primeira impressão foi muito boa. E por essas características que me falaram, dá para ver que ele vai ser utilizado mesmo como lateral. Pô, um cara que apoia com força, né? Ó, marca e apoia bem, né? Com força, conhece a posição. Então já dá para entender que o Fabrício Angeleri vai jogar como lateral mesmo no Corinthians, porque senão fica aquela coisa, pô, ele joga de zagueiro também, então precisando de zagueiro. Vai jogar como lateral pelos primeiros elogios aqui dentro do Corinthians. Deixa o like, comente aqui embaixo. Ó, confirmei para vocês uma coisa muito importante. O contrato do Coronado com o Corinthians continua, tá? Continua o mesmo. Na verdade, nem continua o mesmo, né? Por quê? Porque ele ganhava mais do que 2 milhões, tá? Ele ganhava mais do que 2 milhões. Meu amigo, a situação é dura, né? Ver um jogador no banco de reservas com a qualidade que tem o Coronado, poderia estar muito mais atuando, mas o Ramon não gosta do cara. É incrível. E por isso a gente tem um jogador, né, caro hoje no banco de reservas. Vamos lá, vou destrinchar o salário do Coronado para vocês. Salário CLT, 600 mil ganha o Coronado. Imagens, direitos de imagem, 400 mil mensais recebe o Coronado por mês. Luvas, 12 milhões de reais divididas em 12 parcelas de janeiro a dezembro de 2025. Esse é o contrato do Coronado em 2025 com o Corinthians, lembrando que ele já teve também aí o seu contrato já, né, em 2024, já que ele chegou no início da temporada, tá? Então não existe nada, né, de que o Coronado vai ganhar 1 milhão e 200, menos de 1 milhão com a camisa do Corinthians, que não vai ganhar, tá bom? Então ele ganha exatamente 2 milhões por mês agora no Corinthians, né? Que 12, né, dividido por 12, não precisa ser um gênio, né, da matemática, né? É claro que tem um 13º tudo, talvez fique até um pouquinho menos, né? Se for pensar no 13º. Mas é isso. Então, o salário do Coronado, esquece, tá? Informação super exclusiva para vocês e super verdadeira, super confiável. O contrato do Coronado continua
nesses moldes, o jogador custando R$2 milhões por mês ao Sport Clube Corinthians Paulista. Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Corinthians que apresentou hoje o Angileri, Fabrício Angileri, lateral esquerdo, foi apresentado no Corinthians, jogador que veio do Getafe da Espanha, jogador que vai jogar com a camisa 26 no Corinthians. É o único reforço do Corinthians nesta janela de transferências. Agora fica para a janela do meio do ano, né? O Corinthians que vai inscrever o Fabrício Angileri, lateral esquerdo. Corinthians que tem uma carência para essa posição. Agora o Corinthians tem 4 laterais esquerdos para a posição, né? Tem o Matheus Bidu, tem o Hugo, tem o Diego Palacios e tem também o Fabrício Angileri. É claro que o Fabrício Angileri foi contratado para ser titular da posição e o Corinthians deve se desfazer de um dos laterais. Provavelmente o Corinthians deve emprestar o Diego Palacios, vai tentar emprestar o Diego Palacios. O problema é que o Angileri está há 9 meses sem jogar futebol. Ele disse que no primeiro ano que ele chegou na Espanha, lá no Getafe, ele foi do River Plate para a Espanha, ele participou bastante, mas depois chegou um novo técnico, aí o novo técnico preferiu usar outro lateral e ele acabou não sendo aproveitado. O contrato do Angileri com o Corinthians vai apenas até o fim de 2025. Jogador que foi indicado pelo técnico Ramon Dias, sobretudo pela boa atuação que teve na época do River Plate. É um jogador que atuou e foi escolhido como o melhor lateral esquerdo da Argentina 2 anos seguidos no River Plate. Ele diz que joga em outras posições também, é capaz de jogar em outras posições, mas é claro que a lateral esquerda é a posição que ele mais gosta e ele foi contratado para ser o lateral esquerdo do Timão. Portanto, Angileri diz que é um jogador rápido, potente, que se considera com bom jogo aéreo, que tem bom cruzamento, tem boa potência física também. Então, são o cartão de visita, este é o cartão de visita do Angileri, argentino contratado pelo Corinthians e que foi apresentado hoje no Timão. Timão que se prepara. Um detalhe, né? Um detalhe importante: o Angileri não vai poder disputar agora, ele está inscrito no Campeonato Paulista. Então ele pode até ser relacionado para o jogo contra o Mirassol. Dificilmente isso vai acontecer, justamente porque ele não joga há 9 meses, acabou de chegar, só participou de 2 treinos com a camisa do Corinthians, mas ele já foi inscrito no Campeonato Paulista, entrou no lugar do Pedro Raul. O Pedro Raul que foi para o Ceará e o Angileri foi contratado pelo Corinthians. Na Libertadores da América, ele não vai poder jogar agora, porque só poderá ser inscrito na fase de grupos da Libertadores da América. Aliás, o Corinthians já sabe o dia e o horário que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Vai jogar na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Barcelona em Guayaquil. Esse é o horário confirmado pela Confederação Sul-Americana de Futebol. Depois, na outra semana, o Corinthians recebe o Barcelona de Guayaquil na Neoquímica Arena, também às 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, em Itaquera. Entre esses jogos, o Corinthians vai jogar as partidas decisivas do Campeonato Paulista, a primeira delas contra o Mirassol. Neste domingo de carnaval, às 6h30 da tarde, o Corinthians pega o Mirassol também na Neoquímica Arena. Bom, noticiário de hoje para você é o seguinte: jogadores do Corinthians foram pré-convocados para as respectivas seleções. O Depay, o Memphis Depay está na lista da seleção da Holanda. O Koeman, Ronald Koeman, veio assistir o Memphis na Neoquímica Arena, então já era esperado que fosse convocar, que o Memphis Depay fosse convocado para a fase final da Liga das Nações. Ele está numa relação de 25 nomes pré-selecionados para duelos contra a Espanha, no dia 20 e 23 de março.
não bate com as datas das finais do Campeonato Paulista, então o Corinthians pode ficar tranquilo em relação a isso, porque não bate com as datas das finais do Campeonato Paulista. As duas partidas das finais do Campeonato Paulista serão no dia 16 e 27 de março. Caso o Depay esteja na convocação final, ele não corre o risco de ficar de fora de uma eventual decisão do Campeonato Paulista. Então, tudo indica que o Depay seja novamente selecionado pelo técnico Ronald Koeman, embora ainda não esteja no primor do seu condicionamento físico e técnico, né? O bom desempenho no Corinthians chamou a atenção do Ronald Koeman a ponto dele vir para o Brasil para assistir aos jogos do Depay, especialmente ao jogo contra a Universidade Central da Venezuela. Foi o jogo que o Depay jogou praticamente os 90 minutos e deu passe, deu uma assistência para o gol do Matheus Bidu. Então o Memphis volta a ser chamado. Isso era esperado. O que não era esperado são essas duas pré-convocações que eu vou citar agora. 2 jogadores do Corinthians estão numa lista de 52 nomes, lista divulgada pelo Dorival Júnior. O técnico divulgou a relação de atletas pré-selecionados para enfrentar a Colômbia e também a Argentina nos dias 20 e 25 de março pelas eliminatórias. O Yuri Alberto e o Hugo Souza são os 2 nomes que estão entre os pré-selecionados. No caso do Hugo Souza, além do Hugo Souza, os goleiros são o Alisson, o Bento, o Ederson, o Hugo Souza, o Lucas Perry e o Everton, do Palmeiras. Então o Hugo Souza tem uma concorrência muito grande na posição. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 goleiros pré-selecionados. Desses 6 goleiros, 3 goleiros serão chamados. Normalmente o Alisson e o Ederson são chamados. E aí o Hugo Souza está disputando uma posição como goleiro da seleção brasileira. Os atacantes, tem muito atacante convocado. E aí é complicado. Antony, Bruno Henrique, Endrick, Estevão, Gabriel Martinelli, Galeano, Igor Jesus, Igor Paixão, João Pedro, Luiz Henrique, Rafinha, Rodrigo, Samuel Lino, Savinho, Vinícius Júnior e Yuri Alberto. São muitos jogadores convocados numa pré-convocação e depois, na semana que vem, o Dorival Júnior vai chamar a lista definitiva. De qualquer maneira, já é sinal de que esses 2 jogadores do Corinthians, tanto o Hugo Souza quanto o Yuri Alberto, estão chamando a atenção do técnico da seleção brasileira. O Hugo Souza, pelas defesas fantásticas que vem fazendo, embora tenha falhado em um dos gols da Universidade da Venezuela, mas mesmo assim falhou em um dos gols, mas fez defesas importantíssimas, fez defesas fantásticas, defesas que salvaram o Corinthians de uma derrota, e o Yuri Alberto tem feito gols decisivos, né? Tá aí o Yuri Alberto com a camisa da seleção brasileira, tem feito gols decisivos, o Yuri Alberto com a camisa do Corinthians, mas é importante também dizer que mesmo que eles sejam convocados na lista final, é apenas uma pré-convocação, não vai atrapalhar o Corinthians numa possível final de campeonato paulista, né? Porque aí é uma questão de data FIFA, não vai atrapalhar o Corinthians. Os jogadores estarão à disposição do técnico Ramon Dias. É isso, meus amigos. E é isso aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que você acha, né, do Fabrício Angeleri, o lateral esquerdo aí, que veio reforçar o Corinthians, né? Creio que ele vai trazer muita alegria. Lembrando que ele tá 9 meses sem jogar, né, galera? Então, a gente tem os melhores preparadores físicos, entendeu? Melhores comissão técnica. Então, eu creio que ele vai se adaptar no Corinthians facilmente. E ele vai trazer muita alegria pro Corinthians, porque ele veio para ser titular, né, galera? Então, Bidu, Hugo, Palácios, esquece, cara.
Esquece, entendeu? Porque ele veio para jogar como titular, né? Então, assim, o que vocês acham também? Deixa nos comentários o que você acha da pré-convocação da seleção. Eu fiquei muito contente, né, com o Hugo Souza e também com o nosso centroavante, né, o Yuri Alberto. Fiquei muito contente, né? Ele deve estar contente também, né, receber essa notícia. Lembrando que é uma pré, né, gente? Então, mesmo assim, só de eu citar o nome deles eu já fico contente, né? Eles estão se esforçando muito. O Hugo Souza também está salvando muito o Corinthians, está sendo muito decisivo. O Yuri Alberto também está fazendo gols decisivos aí, né? Lembrando que a gente tem o jogo no domingo, né, contra o Mirassol. Deixa a sua opinião nos comentários que vai ser do placar, né? O que você acha aí que vai ser o placar? Para mim vai ser uns... Cara, vou colocar... Eu vou chutar não, vai 3-0 pro Corinthians, né? A gente joga em casa, né? Então é isso aí, galera. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Peço pra você, deixa o like que é muito importante, tá? Vamos crescer esse canal juntos, tá bom? Se você não é inscrito, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder no vídeo, tá bom, galera? Então até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!